Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama e hoje nós vamos falar sobre uma notícia que pipocou aí durante a manhã sobre Martim Benítez. Segundo informações, o jogador estaria querendo voltar ao Vasco da Gama. E a gente vai trazer a versão também de lá do Grêmio, né? Alguns dirigentes do Grêmio aí se pronunciaram, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar o que é que eu acho sobre o Martim Benítez. Vocês já sabem, vocês já devem saber minha opinião. Mas obviamente tem gente que está chegando agora no canal e eu vou dar minha opinião também sobre essa situação. E vamos falar sobre 777 Partners. Olha, à beira aí de confirmar a proposta vinculante, como a gente já falou anteriormente, há uma, 2 semanas atrás, que haveria mudanças com a entrada da 77 no futebol. Nós vamos dar um exemplo, a 77 assumiu o Standa Liège e hoje já demitiu o técnico que lá estava. A gente vai falar sobre isso porque deve ocorrer mudanças também no futebol do Vasco. Então, vai subir a vinheta, e depois da vinheta a gente vai tratar desses assuntos importantes do Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama, como a gente sempre inicia os nossos vídeos, agradecendo a você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Aquele que veste a camisa 10 e leva aí o meio de campo para que o nosso canal cresça cada dia mais. Vocês são peça importante nisso. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout deste canal. Eu trago as informações, eu dou minha opinião aqui também. Aqui é um canal diferente, né? Onde você tem análise, a gente sugere jogadores, sugerimos técnico também quando está necessitando. A gente também traz as informações, obviamente, eu deixando minha opinião aqui sobre tudo que enrola no Vasco. Enfim, aqui é um canal diferente. Se eu fosse um inscrito, como eu sou inscrito de alguns outros canais aí, de outras coisas também, eu sempre quero um canal completo. E aqui é o lugar onde você vai ter as informações, ainda pode ter opinião, e você pode dar sua opinião aqui embaixo no nosso canal. Então seja sempre bem-vindo. Dá essa moral pra gente, se inscreve, que estamos aí passando de 5.200 inscritos. Nossa meta agora é chegar a 10 mil, e eu sei que vocês vão ajudar ao nosso canal chegar a esse número. Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre a 77, expectativas de mudanças. Olha, tem gente aí que já pode começar a ficar com a orelha em pé para não voar. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas vamos falar sobre Martim Benítez, que é o assunto do vídeo também. Olha, hoje surgiu uma informação que Martim Benítez não seria utilizado pelo Grêmio, já havia sido liberado, e este jogador já tinha confessado a pessoas próximas o desejo de voltar ao Vasco da Gama. Todo mundo quer voltar para o Vasco, né? E agora agora com essa história aí do Vasco ser um novo milionário, aí é que todo mundo quer voltar para o Vasco mesmo. Mas enfim, eu não vou dar minha opinião ainda não, vou só falar ainda as informações sobre isso. Mas a informação que a gente teve agora há pouco de dirigentes do Grêmio é que o jogador não foi liberado, que inclusive se o jogador fosse liberado nesse momento ele não poderia assinar com clubes aqui do Brasil porque a janela de transferência está fechada. Então o jogador não tem nenhuma situação de ser liberado a priori, que o jogador ainda está assim no elenco, está treinando normalmente e que neste momento o jogador não recebeu nenhum ok para procurar outra equipe. Essa é a informação do dirigente lá do Grêmio, vinda do Sul. Qual a minha opinião sobre isso? Eu já falei aqui diversas vezes. Quem acompanha no antigo canal, a gente trouxe informação aqui que o Benítez tem problemas físicos, que o Benítez não consegue fazer 2, 3 partidas seguidas. E essa é a minha opinião de novo. Eu não contrataria o Benítez. Ah, Léo, ele pode chegar aqui e fazer bons jogos. Vai fazer, vai jogar 2, 3 jogos, vai ficar machucado mais 20. Então, o futebol profissional hoje ele precisa de jogadores que sejam saudáveis, que consigam jogar 2 ou 3 jogos. Eu sei que tem gente aqui que gosta do Benítez, tem gente que vai me xingar por causa disso, mas eu tenho que falar por fatos. A gente trouxe até uma informação de um fisiologista da época do Independente que falou que o Benítez tem uma estrutura muscular de criança, de adolescente, por isso ele não conseguia manter a regularidade. E é só ver no Grêmio, foram 2, 3 lesões aí físicas, no próprio Vasco também teve lesão muscular o tempo todo, estourando o músculo, no São Paulo estourando o músculo. Então, não tem como cogitar um jogador que não consegue minimamente fazer 10, 15 jogos seguidos. Faz 2, 3 partidas, está sentindo coxa. E é problema físico. Infelizmente, eu torço muito pro jogador, mas o jogador tem problemas físicos.
não consegue se resolver essa situação porque ele tem uma má formação. Só se fizerem outras fibras musculares para ele, aí alguém conseguir essa evolução do jogador, com todo o respeito. Mas nesse momento é um jogador que não consegue em lugar nenhum, desde quando saiu do Vasco. O Vasco teve lesão, passou aí quase 5, 6, 7, 8 jogos sem jogar. Foi pro São Paulo, teve uma lesão que ficou não sei quantos tempos fora. Depois foi pro Grêmio, jogou 2 jogos, teve mais uma lesão, enfim. Essa é a história. Mas tem gente que vai gostar, eu respeito a opinião, mas a opinião que eu vou aqui é com fatos. Então é um jogador que, na minha opinião, não encaixaria aqui. Imagina uma Série B, a gente tá reclamando do Nenê que não corre. Aí bota o Benítez, joga um jogo, no outro jogo tá lá, despe do Vasco, informa que Benítez está contundido. Aí é brincadeira. Mas enfim, vamos seguindo. O Vasco que deve contar com a volta de Sarrafiore, hein? Sarrafiore que já está treinando no CT, em breve já deve voltar a treinar com o grupo. E olha, falando sobre 777 Partners, todo mundo já sabe que a proposta vinculante, a gente já trouxe essa informação aqui também para vocês, já está na mão do Vasco, as minutas do contrato já estão com o Vasco e 77. Assim que sair o resultado da Assembleia Geral, da AGE, no dia 30, essa proposta será feita, será confirmada a proposta vinculante da 777 Partners. E isso, eles querem agilizar ainda mais esse processo para que não precise ter um tempo tão longo para eles assumirem. Eles assumiram agora há pouco Standard Liège. E há pouco tempo atrás, fiquei sabendo que o técnico Lux Lerner, eu não consigo falar esses nomes em inglês aí, esses nomes sérios, sei lá, não consigo, não tenho uma pronúncia. Então me perdoe se eu estiver falando o nome do cara errado. Foi demitido após a 77 Partners assumir o Standard Liège. Outras mudanças no departamento de futebol de lá devem acontecer. E aí vocês vão lembrar que há 2, 3 semanas eu falei aqui no canal que a 777 Partners faria mudanças. Já tem profissional chegando ao Vasco, um profissional que vai fazer parte da transição da base para o profissional. Esse profissional já está trabalhando, ele passou por aqui pelo Brasil, por Botafogo, pelo nosso rival, estava lá no futebol português, ele já está trabalhando no Vasco, isso faz parte também do processo para a 77 Partners, e isso deve ocorrer ainda maior, em proporções maiores, quando a 77 assumir o Vasco da Gama. Não tem ninguém hoje, eu digo, no departamento de futebol que esteja garantido para que quando a 777 Partners assumir, eles continuem. A 77 trouxe o Sebastião Arenz, trouxe o Johannes Spors, que fizeram aí toda a visualização daquilo que ocorre no Vasco. Quando o Salgado falou que eles acharam tudo perfeito, é porque eles acharam que as coisas estariam piores, não que estejam a mil maravilhas, mas eles viram que tem algumas coisas avançadas, o departamento científico do Vasco hoje já tem algumas coisas que eles têm lá também, mas não quer dizer que profissionais irão ficar, isso é muito, muito pouco provável. Principalmente na questão de ter comissão técnica, preparação física, na questão também da direção do futebol. A 77 já está mapeando o mercado também para trazer profissionais para o Vasco, tanto diretor executivo, um CEO, enfim. É um trabalho que eles querem fazer diferente. E como não está dando resultados, e eles precisam de resultados, vocês já sabem o que é que vai acontecer. Então, devem sim ocorrer mudanças, e o que aconteceu tanto no Genoa, como vem acontecendo agora no Standard Liège, mostra que será implementado de imediato aquilo, a filosofia de trabalho que a 77 pede e a 77 costuma trabalhar. Então, a gente deve ver aí nos próximos 2, 3 meses algumas mudanças, alguns profissionais chegando, e assim que essa proposta for feita, isso já vai começar a ser, esse terreno já começará a ser preparado para que eles construam aquilo que eles querem dentro do Vasco da Gama. Então não se assustem se Carlos Brasil foi embora, se Zé Ricardo foi embora e outros profissionais, porque faz parte do processo da 77 Partners. Então é isso. Manda aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, compartilha, que deixe seu comentário aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre os assuntos que a gente colocou hoje, sobre o Benítez, sobre as mudanças que a 77 deve prometer no Vasco. E mais tarde a gente vai estar de volta trazendo informações do Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.